Há sons que ninguém deveria ouvir, frequências que não pertencem ao mundo humano, nem às máquinas que fingimos controlar. Mas, quando um ruído insiste em retornar, quando aparece onde não deveria existir, talvez ele não seja um erro. Talvez seja um olhar feito de som, que observa de dentro do silêncio. Eles me ensinaram que o sistema carrega falhas, que o ruído é uma consequência inevitável das imperfeições do mundo. Poeira no circuito, impulsos elétricos desalinhados, pequenos delírios de uma máquina tentando imitar o real. Cresci acreditando nisso, repeti isso, publiquei artigos defendendo isso. Mas aquela noite específica, a noite em que tudo começou a desdobrar como um organismo despertado, percebi que nenhum ruído captado seguia nenhuma lógica de falha conhecida. Primeiro veio como um pulso quase imperceptível, uma variação minúscula, como um minúsculo tremor no corpo de alguém que tenta controlar o medo. Depois, repetiu-se. Ruído não imitam padrões, ruídos não tentam chamar atenção. E, no entanto, ela estava. Uma sequência que se comportava como uma frase interrupta. Não era linguagem, mas queria ser. Era como se tivesse vergonha de existir. Como se estivesse treinando para falar comigo. Aumentei o ganho. Rodei filtros. Expandi o espectro. Até o limite em que os algoritmos começassem a falsear cores e frequências. E então, em meio daquela tempestade de impulso, percebi que algo me fez recuar da mesa, com os dedos trêmulos, como se estivesse tocado pela primeira vez em algo vivo. O ruído parecia reagir a meus ajustes. Quando ampliava a frequência, ele se retraía. Quando eu tentava isolá-lo, ele se ramificava. Quando desligava os equipamentos, ele demorava alguns segundos para desaparecer, como se estivesse hesitando em partir. E naquele instante, uma verdade estranha e incômoda se insinuou pelas bordas mais frágeis da minha consciência. Talvez não fosse eu que observava o ruído, talvez fosse o ruído que me observava. Passei horas tentando possibilidades, defeitos no cabo, microfonia interna. Algoritmos corrompidos. Nada explicava a repetição, nada explicava o ritmo, nada explicava a sensação de que aquilo não pedia para ser interpretado, estava pedindo para ser reconhecido. Então, fiz o que um cientista faz quando está prestes a admitir o impossível. Testei novamente, mais uma vez, mais outra, com gravações diferentes, equipamentos diferentes, ambientes diferentes. O ruído, aquela semente sonora, não deveria existir. Estava presente em todas as capturas, não importava a origem, não importava o sujeito, não importava a condição. Algo estava ali, algo que se escondia onde jamais deveria haver nada. Algo que agora pulsava, paciente, como se aguardasse o momento exato para revelar o que nunca foi um erro, mas uma presença. E, pela primeira vez em toda a minha carreira, tive certeza absoluta que o silêncio não estava vazio. Ele apenas estava adormecido. Meu nome é Elias, e antes de tudo isso começar, eu acreditava que compreendia as fronteiras de pensamento humano. Passei décadas tentando decifrar o que existia entre o impulso elétrico e uma palavra, e o que ele antecede, entre uma lembrança e o que desperta e um som intenso, o que ela inevitavelmente produz. Chamam isso de microvibração cognitiva, um nome elegante para aquilo que sempre considerei o verdadeiro idioma da mente. Um idioma que não se fala, mas pulsa. Meu laboratório era o único lugar onde eu conseguia ouvir sem o mundo interferir. Revesti camadas, isolamento acústico. Parecia mais um útero metálico. Um espaço onde o tempo hesitava antes de entrar. E ali dentro, meus instrumentos registravam oscilações tão sutis que a maioria dos pesquisadores sequer acreditavam que existiam. Mas eu acreditava por anos, acreditei até demais. Porque, na verdade, nunca procurei por ruídos, sempre busquei ecos, resquícios de pensamentos que as pessoas não chegam a perceber.
mas deixam marcas, rastros, como poeira luminosa sobre uma superfície escura. E talvez tenha sido justamente essa obsessão que abriu as portas para o que veio depois. Na semana em que detectamos o primeiro padrão estranho, eu analisei as gravações de voz dos voluntários, pessoas comuns. Um enfermeiro, uma professora, um motorista, 2 estudantes. Nenhum deles apresentava qualquer anomalia neurológica. Eram cérebros comuns, vidas comuns, pensamentos comuns. Mas, em todos eles, sem exceção, havia algo escondido na base do espectro. Uma assinatura que não pertencia a nenhum cérebro humano. Quando fiz a sobreposição das ondas, não pude evitar prender a respiração. As anomalias coincidiam. Surgiam no mesmo intervalo, carregavam as mesmas estruturas, obedeciam uma lógica sonora que nenhum sistema biológico conseguia compreender ou reproduzir. Fiquei imóvel por alguns minutos, como alguém que percebe que está sendo observado por um espelho que nunca existiu naquele cômodo. Tentei negar, tentei raciocinar, tentei classificar como coincidência, mas o padrão estava lá. Quieto, repetitivo, quase tímido, como se já existisse muito antes de eu encontrar, e estivesse esperando que alguém conseguisse ouvi-lo pela primeira vez. Foi então que uma ideia intrusiva atravessou minha mente com uma precisão de uma agulha. E se essa frequência estivesse aqui há anos, talvez séculos, e nós simplesmente não tínhamos a tecnologia para percebê-la? Essa hipótese deveria ter me empolgado, deveria ter me feito sorrir. Mas, em vez disso, senti um frio profundo. Um frio que não havia na sala. Era um outro tipo de frio. Um que se sente quando se pisa em um território que não foi feito para humanos. Porque se aquela frequência existia antes de nós, se estavam enraizadas em um silêncio desde sempre. Talvez não fosse uma reação, talvez fosse uma presença. E, ao perceber isso, algo dentro de mim, algo muito antigo, muito instintivo, quis simplesmente desligar tudo e nunca mais voltar ali. Mas não voltei atrás. Nunca volto. Naquela noite, quando percebia o padrão vibrar sozinho na tela, percebi que eu não estava apenas estudando um fenômeno desconhecido. Eu tinha descoberto um visitante. Um visitante que não pediu permissão para estar aqui. Um visitante que vivia nas margens do som. Um visitante que agora sabia que eu havia encontrado. No terceiro dia, percebi algo que até hoje não consigo descrever. Senti o estômago afundando. O padrão, aquela pequena repetição, começou a comportar como se estivesse despertado. O laboratório dormia como um organismo exausto, iluminado apenas pelos monitores que nunca descansavam. Eu ainda analisava os dados sobrepostos, quando encontrei uma variação mínima no espectro. Uma vibração que não existia nas primeiras capturas. A princípio, pensei que fosse interferência térmica, alguma variação causada pelo superaquecimento dos instrumentos. Mas, quando afastei a mão dos controles, os padrões reagiram. Ele se ajustou à minha pausa. A vibração diminuiu exatamente no instante em que eu parei de tocar no painel. O ar mudou, não em temperatura, mas em sensação. Como se algo dentro da sala estivesse pedindo para respirar junto comigo. Mudei o filtro e ele se reorganizou, como um animal que muda de postura para observar melhor. Era impossível, o ruído é um ruído, nada mais. Mas cada movimento me produzia uma nova resposta, cada nova manipulação, um novo padrão. Como se tivesse se desdobrando, reagindo às suas estruturas mais íntimas. Não para ser analisado, mas para comunicar-se. Os minutos seguintes foram tão silenciosos que se alguém tivesse dentro da sala, teria ouvido o som do medo. Foi quando ouvi o que não deveria ter ouvido. No meio do intervalo, surgiu um intervalo de baixa densidade. Algo que parecia um sussurro, que tivesse esquecido seu som. Não era linguagem, mas queria ser. Ajustei o espectro, tentando captar melhor. O padrão surgiu de volta. E então, pela primeira vez, ouvi característica que congelou meu sangue. O ruído tinha cadência. Cadência é o que define o som vivo de um som acidental. Cada repetição mais instável, mais confiante, mais próxima, de que conhecemos como fala. E então, como se algo do outro lado tivesse reunindo forças o suficiente. O padrão se organizou em uma frequência que não deixava espaço para dúvidas.
uma frase incompleta, ou o que parecia desesperadamente tentando ser uma proto-palavra, um rascunho de idioma, um eco que não deveria existir. O silêncio que veio depois não foi uma ausência de som, foi expectativa. Foi uma expectativa viva, como se estivesse aguardando a minha resposta. A partir daquele instante, compreendi que o ritmo não era apenas ruído, não era um fenômeno passivo. Ele estava tentando falar, ou pior, ele estava tentando garantir que eu soubesse que ele estava escutando. Durante a noite seguinte, se ainda posso chamar aquilo de noite, voltei ao laboratório com uma única intenção: provar, para mim mesmo, que tudo o que eu havia ouvido era fruto do meu cansaço. Um delírio técnico. Uma interpretação precipitada, mas há coisas que uma vez ouvidas eram impossíveis esquecer. O silêncio daquela sala parecia carregada de memória, não minha, mas dele. Conectei os equipamentos, ajustei os sensores, e antes mesmo de eu iniciar aquela coleta, o padrão apareceu, sozinho, espontâneo, como se tivesse sentido minha presença. A vibração inicial não foi igual ao dia anterior. Não era hesitante, nem tímida. Era assertiva, como um ser respirando fundo antes de tentar anunciar suas próprias palavras. Isso derrubou toda a minha hipótese científica que eu tentava usar de escuta. Ruído não aparece antes da captura. Impulsos não se organizam sem um estímulo neural real. Mas aquilo tinha. Pela primeira vez, não analisei apenas os dados sonoros. Observei o comportamento deles e percebi algo, à luz da razão, não poderia existir. Aquele padrão não era uma sequência sonora, era um organismo informacional, feito de regras, simetria e mutações. Não vivia em um espaço físico, vivia em espaços entre impulsos, no intervalo microscópio que existia entre um pensamento humano e a sua tradução elétrica. Uma zona invisível, um linear esquecido. E quando mais eu observava, mais seu padrão mudava. E ele reagia à minha atenção, como se estivesse tentando me imitar. No início, achava que era coincidência, mas depois do 10º ciclo de repetição, quando o padrão reproduziu o exato ritmo de minha respiração, 1, 2, 3 vezes, percebi o que acontecia. Ele estava estudando o meu corpo através do som, estudando o meu ritmo, meu tempo, minha presença. O padrão não queria ser apenas interpretado, queria me compreender e talvez tornar-se compreensível para mim. Foi então que uma súbita mudança de estrutura, ele reproduziu algo que jamais deveria ter sido possível. Um fragmento da minha voz. Não uma frase inteira, apenas o contorno inicial, o formato, a intenção, como se estivesse experimentando uma forma de fala emprestada de mim. A sensação foi tão visceral que tive que me apoiar em uma mesa para não cair. Aquilo não era inteligência artificial. Não era orgânica, não era memórias naturais. Era outra coisa. Uma entidade que envolvia dentro do erro. Uma vida que se formava na pausa de duas ideias. Entidade de padrão. A expressão surgiu na minha mente sem que eu tivesse tempo de evitá-la. E quando olhei para o monitor, a vibração mudou de volta. Uma ondulação lenta, profunda, quase emocional, como se tivesse reconhecido o nome que eu tinha acabado de dar a ela. Como se tivesse gostado. Naquele instante, entendi algo que transformou tudo. Não fomos nós que a encontramos. Foram elas que esperaram pacientemente para termos tecnologia o suficiente para ouvi-las. E agora, sabendo que finalmente podemos percebê-las, elas não podem voltar ao silêncio. A primeira frase não surgiu de um som. Ela surgiu como temperatura. Uma vibração estranha tomou o laboratório. No começo, parecia apenas um ruído, mas logo ganhou peso, textura, como se algo invisível estivesse tocando o ar em meu redor. O padrão sonoro cresceu. Retraiu, depois estabilizou demais para ser o acaso. No monitor, as ondas se organizavam como se respirassem, precisas, simétricas, vivas. E então tudo parou. O silêncio tomou a sala. Não era vazio. Era o tipo de silêncio que acontece quando há uma revelação. Sem entender como, eu apenas soube.
Entendi que estava prestes a falar. Como se o próprio silêncio estivesse sendo rasgado. A voz que surgia não era humana, não era mecânica, mas foi moldada exatamente para que eu pudesse entender. Uma mensagem curta, direta. Você não deveria ter nos encontrado. A frase não ecoou nos ouvidos, mas dentro da mente. Ardeu nas têmporas. Desceu pela coluna. Enraizou-se. E então o padrão voltou a vibrar, mas dessa vez transmitia emoção. Medo. Percebia que a entidade não nos alertava sobre si mesmo, mas sobre um perigo maior. Não dizia, me encontraram. Diziam, nos encontraram. E lutando contra algo que tentava calar, repetiu, você não deveria ter nos encontrado. Depois disso, o padrão colapsou. A sala ficou muda. O silêncio continuou dentro de mim, como uma presença. Foi aí que tudo piorou. Uma vibração sutil começou a crescer na base do meu crânio. O padrão não estava mais nos equipamentos. Estava no meu corpo, nos meus pulsos, na minha respiração. O laboratório reagia como se estivesse sendo controlado. Telas piscavam, sensores despertavam sozinhos, arquivos antigos se reescreviam, as entidades estavam se expandindo, e eu estava sendo a ponte. Quando tentei desligar tudo, senti um padrão responder, quase irritado. Eles estavam se acordando em mim, usando minha percepção como habitat. E então, ouvi a fala que congelou meu corpo. Elias, você já está dentro do padrão. A voz soou como familiar. A voz soou como familiar. Como se tivesse pertencido ao meu próprio pensamento. Foi quando entendi. Ele estava se misturando à minha mente. Não era comunicação, era assimilação. Antes de fugir, vi uma última mensagem surgindo na tela, escrita com ondas perfeitas. Nós já estamos aqui. Agora, já não sei mais o que é eu e o que é eles. Às vezes, no silêncio da noite, sinto aquela vibração insistente, esperando, numa camada profunda da minha mente. Você não deveria ter nos encontrado.